Meu nome é Leandro. Tenho 34 anos, moro no subúrbio de Duque de Caxias e por muito tempo fui conhecido como o irmão do teclado na minha igreja. As pessoas diziam que minha adoração tocava os céus. Eu sorria, orava alto, pregava com emoção, mas o que ninguém sabia é que por dentro eu estava morto. Pior, havia um buraco no meu peito que só crescia, e esse buraco não foi cavado pelo diabo. Foi feito por gente da própria igreja. Era uma noite quente de quarta-feira, quando minha vida virou do avesso. Eu estava noivo da Jéssica, uma jovem linda, de olhos puxados e coração aparentemente puro. Ela era da equipe de intercessão e sempre dizia que orava por mim. Naquele dia, cheguei mais cedo na igreja porque esqueci meu caderno de estudos no gabinete pastoral. A porta estava entreaberta. Quando entrei, o mundo parou. Ali, no chão do gabinete, Jéssica estava em cima de Marcos, o obreiro que cuidava do som da igreja. Ela gemia. Ele mordia o ombro dela. Os dois nem perceberam minha presença de imediato. Fiquei estático. Senti o chão se afastar dos meus pés. Meu coração batia tão forte que doía. Só consegui dizer: "Vocês... tão loucos?" Eles se assustaram. Jéssica puxou o vestido com pressa e tentou se explicar. Marcos ficou em silêncio, suando, com o rosto vermelho como sangue. Eu não ouvi mais nada. Saí dali sem direção. Atravessei a rua, sentei no meio-fio e chorei pela primeira vez em anos. Mas não era um choro limpo, de alívio. Era um choro sujo, cheio de ódio. Os dias que vieram depois foram um teatro de falsidade. A liderança abafou o caso. Jéssica sumiu por uns tempos. Marcos continuou servindo normalmente. E eu fui chamado pela liderança para manter o testemunho. Disseram que era melhor não expor nada, que era uma fraqueza da carne e que eu devia liberar perdão. Liberei, sim, pelo menos da boca para fora. Mas por dentro algo começou a escurecer. Toda vez que eu olhava para a cruz, eu não via amor, eu via traição. Toda vez que eu tocava o teclado, minhas mãos tremiam. O louvor já não subia. E no fundo, comecei a acreditar que Deus tinha me abandonado. No começo, eu orava com raiva. Cheguei a gritar com Deus uma madrugada. Por que o Senhor permitiu isso? Por que comigo? Eu só queria amar e servir, só isso. Bati na parede, chutei a cadeira. Eu não era mais o mesmo. A cada domingo, a cada culto, eu sentia que estava apenas atuando. Comecei a me afastar de algumas atividades. Disfarçava com desculpas, cansaço, trabalho, ansiedade, mas a verdade era que eu já não sentia nada. A fé tinha virado obrigação e a Bíblia um peso. Eu ainda ia à igreja, claro, mas meu coração já tinha ido embora há muito tempo. Lembro de um culto de jovens em que preguei sobre perdão. Falei bonito, falei chorando, mas por dentro zombava de cada palavra. Pensava, se eles soubessem quem eu sou de verdade... Depois do culto, uma irmã disse que sentiu a presença de Deus me envolvendo. Eu sorri e engoli a culpa a seco. Meus pais não perceberam nada. Meu pai, ex-macumbeiro convertido, achava que eu era o orgulho da casa. Minha mãe vivia dizendo, meu filho é vaso escolhido. E eu não tinha coragem de decepcioná-los. Então sorria e mentia, até para mim mesmo. Eu passei a andar muito sozinho. Meu único amigo real, Ricardo, notou minha mudança. Ele me chamou para conversar uma vez, me levou para tomar caldo de cana na feira. Leandro, você tá estranho, irmão. Tua cara tá pesada. Teu olho não brilha mais. Eu dei risada. Falei que era só estresse. Mentira. As noites começaram a ficar longas demais. Eu dormia tarde, rolava na cama, acordava suando. Não era insônia, era inquietação de alma. Um buraco escuro dentro de mim que parecia me chamar para algum lugar, mas eu não sabia onde. Certo dia, saindo da igreja, ouvi 2 adolescentes comentando sobre trabalhos espirituais de amarração. Ri por dentro.
mas anotei o nome do lugar que mencionaram. Eu disse a mim mesmo que era por curiosidade, mas no fundo, algo em mim queria ferir, vingar, revidar. Não fui na primeira semana, mas a ideia ficou me martelando. Comecei a pesquisar coisas na internet, assistir vídeos de umbanda, candomblé, magia negra, tudo escondido no celular. E a cada vídeo eu sentia uma atração estranha. Como se finalmente alguém estivesse oferecendo respostas. Certa madrugada, entrei num fórum de espiritualidade e postei anonimamente: como faço para punir alguém espiritualmente sem ser descoberto? Em poucos minutos, recebi dezenas de respostas. Uma delas chamou minha atenção. A mágoa é a matéria-prima preferida dos Exus. Eles te ouvem. Aquilo ficou na minha mente por dias. No culto seguinte, enquanto cantavam "Tu és fiel, Senhor", minha mente estava longe. Eu imaginava a Jéssica e o Marcos sofrendo, sendo expostos, sendo punidos. Não me sentia culpado, me sentia vivo. Ricardo me chamou para orar junto com ele uma noite. Eu recusei. Inventei dor de cabeça. A verdade é que eu não queria orar. Tinha medo do que Deus pudesse me mostrar, ou pior, do que Ele já estivesse vendo. No fundo, eu ainda me achava um servo de Deus. Só estava ferido, enganado, machucado demais para confiar de novo. Mas a verdade, que só hoje eu consigo enxergar, é que naquele ponto eu já estava mais perto do inferno do que imaginava. A fé virou fachada, a dor virou combustível, e o caminho para a perdição já tinha começado. E ninguém, absolutamente ninguém, percebeu. A primeira vez que ouvi o nome dela foi num comentário solto num grupo de WhatsApp do trabalho. Um motoboy chamado Júnior tinha feito uma piada sobre amarração certeira com uma tal de Rosa. Todos riram, mas eu fiquei quieto com aquele nome ecoando na cabeça. Fui até ele na hora do almoço e perguntei, como quem não quer nada: "Essa tal de Rosa é o quê? Vidente?" Ele sorriu torto, com um pedaço de frango na boca, e respondeu: "Nada disso. Rosa é uma bomba. Só vai nela quem quer resolver mesmo." Aquilo me deixou curioso e excitado. No fim daquele mesmo dia, mandei mensagem para o número que ele me passou. Um WhatsApp com foto de altar, velas vermelhas e um olho de cabra numa tigela. Escrevi apenas: "Boa noite, me indicaram você." Ela respondeu em segundos: "Me diga o que você perdeu e eu te mostro como trazer de volta." Meu coração disparou. Eu não sabia exatamente o que queria, mas sabia que não era de Deus. No dia seguinte, peguei um Uber até a casa dela. Era uma vila no fundo de um beco, com cheiro forte de ervas queimadas no ar e uma trilha de pó branco no chão. Ao abrir o portão, Rosa já estava me esperando. Morena, corpo largo, olhos fundos. Usava um vestido florido e colares até o umbigo. Assim que me viu, disse: "Você não veio buscar amor, você veio buscar vingança." Arregalei os olhos. Não tinha dito nada ainda. "Relaxa, querido," ela disse, me guiando para dentro. "Eu não sou bruxa de novela, eu escuto os mortos." O lugar era abafado, com chão de terra batida, um altar iluminado por velas pretas e vermelhas, imagens cobertas por panos escuros e uma garrafa de pinga aberta ao lado de um charuto queimando. Senti uma vertigem, como se tivesse entrado em outra dimensão. Sentei em uma cadeira de madeira baixa. Rosa colocou uma tigela de barro entre meus pés, acendeu algo que cheirava de enxofre e passou um galho com folhas sobre minha cabeça. "Você foi traído, ferido dentro da casa de Deus, e a mágoa te chamou até aqui." Engoli em seco. Senti um calor subir pelas costas. Ela me deu papel, caneta e uma faca pequena. "Escreve os nomes e pinga uma gota do teu sangue sobre cada um." Eu hesitei. "Não precisa se cortar, menino. Um furo de agulha serve." Senti o dedo furar, o sangue descer e molhei os papéis. Ela pegou,
colocou no fogo da vela e murmurou algo que não entendi. A chama ficou azul por um instante. Depois apagou sozinha. Rosa sorriu. Eles já aceitaram. Fiquei ali olhando para o altar. Não sabia o que esperar. Queria ir embora, mas algo em mim também queria mais. Rosa então colocou as mãos sobre meus ombros e disse: "Você tem uma marca, uma luz misturada com trevas. Dá para sentir." Eu ri, meio sem graça. "Sou da igreja desde criança," ela respondeu. "E mesmo assim tá aqui. Isso quer dizer alguma coisa, não?" Saí daquela casa estranho. O ar parecia mais denso. As cores do mundo estavam diferentes. Passei o dia inteiro com calafrios. À noite, sonhei com a Jéssica tossindo sangue. No dia seguinte, ela postou no Instagram que tinha sido internada com suspeita de pneumonia. Meus pelos arrepiaram. Aquilo funcionava? Voltei à casa de Rosa uma semana depois. Dessa vez, ela me pediu uma oferenda maior. Uma vela de 7 dias, uma peça de roupa da pessoa que eu queria derrubar e um animal pequeno. "Se quiser resultado, tem que mostrar entrega." Eu levei, com nojo, com medo, mas levei. O ritual aconteceu à meia-noite na mata. Ela me fez ajoelhar diante de um círculo de sal e acender as velas em nome de Exu Caveira. Durante o ritual, ouvi um sussurro no meio da mata. Não era voz de homem. Era algo gutural, seco, como se falassem dentro da minha mente. Meu corpo arrepiou dos pés à nuca. Rosa tremia com os olhos virados. Uma voz saiu dela. "Você quer justiça? Vai ter destruição." A vela estourou. O animal se debateu até morrer. E eu chorei. Mas não de arrependimento, de êxtase. A partir daquele dia, minha vida tomou um rumo novo. A fé virou um peso, mas o poder virou combustível. Sentia que finalmente tinha algo que ninguém podia tirar de mim. Comecei a olhar as pessoas da igreja como peças, alvos, ferramentas. O Leandro servo tinha morrido. O Leandro oculto começava a nascer. Comecei a andar com outros que entendiam do oculto. Pessoas que iam à igreja só pelo disfarce. Um me dizia: "A gente faz os crentes orar para a gente prosperar." Outro me ensinou como usar salmão defumado e velas verdes para atrair dinheiro dos fiéis. Fiquei chocado no começo. Depois acostumei. Um dia, Rosa olhou para mim e disse: "Você ainda vai ser líder na igreja, mas com a nossa força por trás. E quando subir no altar, vai cantar para eles e para nós." Aquilo me gelou, mas também me deu um arrepio de prazer. Eu sentia que estava me tornando alguém importante, temido, respeitado, mesmo que fosse no mundo espiritual sombrio. Deus? Eu ainda acreditava nele, mas achava que ele era fraco demais para lidar com certas coisas, que a justiça dele era lenta e que os guias espirituais eram mais ágeis. No fundo, eu sabia que estava brincando com fogo, mas esse fogo me aquecia. Eu mantinha tudo em segredo. Ninguém sabia, nem meus pais, nem Ricardo. Na igreja, meu olhar era o mesmo, mas por dentro eu já enxergava a todos com outros olhos. Sabia quem tinha brechas, quem estava em crise, quem seria o próximo a cair. Rosa dizia que eu tinha dom de visão espiritual e que Exu me protegeria. Ela me chamava de filho do cruzamento, alguém que nasceu entre luz e trevas. Isso mexia comigo. Me fazia sentir escolhido, especial, blindado contra tudo. Naquela altura, eu já tinha feito 4 trabalhos. Um para adoecer, outro para destruir relacionamento, outro para ganhar influência e um último para calar a boca de uma irmã que começou a sonhar comigo. E cada um deles funcionou, em prazos curtos, com consequências reais. Se alguém perguntasse naquela época se eu era do mal, eu diria que não. Eu apenas estava corrigindo o que Deus ignorou. Era como se eu fosse uma espécie de executor da justiça que o céu se recusava a fazer. No fundo, eu ainda dizia: "Sou crente, só tô ferido." Mas já era tarde demais. Meu nome já tinha sido soprado, do outro lado.
Acordava cedo no domingo, tomava banho cantando Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, vestia minha melhor roupa e ia para a igreja. Chegava, cumprimentava os irmãos com um sorriso no rosto, subia no altar e tocava com os olhos fechados. Alguns diziam que minha adoração tocava o céu, mas se soubessem onde eu estive na madrugada anterior, talvez nem deixassem eu encostar no teclado. Minha vida virou um roteiro duplo. Durante o dia, crente exemplar. À noite, filho de Rosa. No começo, me sentia um hipócrita. Depois, aprendi a equilibrar as máscaras. A igreja me dava estrutura, respeito. O terreiro me dava controle, respostas imediatas. Eu comecei a acreditar que podia ter os dois. O céu por aparência e o inferno por conveniência. Com o tempo, Rosa me ensinou rituais mais complexos. Eu ajudava com oferendas, preparava banhos de ervas, limpava o espaço depois dos trabalhos. Certa vez um homem trouxe uma camisa de pastor. Disse que queria que o líder adoecesse e saísse da igreja. O trabalho foi feito. 2 semanas depois, o pastor teve um derrame. E eu me convenci de que nada era por acaso. Nas madrugadas, no meio da mata ou dentro do terreiro, via coisas que mexeriam com qualquer mente normal. Gente se contorcendo, falando línguas que não existiam. Entidades baixando com risadas infantis e olhos de morto. Um dia, uma mulher chegou possuída, engatinhou até mim e sussurrou no meu ouvido: "Você ainda vai matar um homem com a sua voz." Aquilo me fez gelar. Voltei para o culto seguinte como se nada tivesse acontecido. Mas algo em mim mudou. Senti que minha música começou a causar reações diferentes. Teve um dia que um jovem começou a chorar enquanto eu tocava. Depois descobri que ele se desviou e tentou o suicídio. Outro dia, uma irmã teve uma crise nervosa durante o louvor. Comecei a acreditar que minha adoração estava sendo usada por outra força. Passei a frequentar ensaios de louvor menos e menos. Dizia que estava cansado, com dor de cabeça, estressado do trabalho. Na verdade, passava as noites preparando banhos de ervas e ajudando Rosa em rituais. Aprendi a invocar entidades específicas para objetivos pontuais, separações, adoecimento, confusão em liderança. Me tornei útil e ser útil vicia. Comecei a perceber falhas espirituais nas pessoas. Não era discernimento de Deus, era instinto. Eu batia o olho e sabia quem estava fraco, quem estava frio, quem podia ser atingido. Passei a espiritualmente sondar os líderes da igreja. Cada brecha virava oportunidade. A fé virou performance. Eu sabia quando levantar as mãos, quando chorar, quando dar glória. Era tudo calculado. Mas dentro de mim não restava mais temor. O altar tinha virado palco e o louvor um teatro. Teve um culto em que eu caí de joelhos e gritei no microfone: "Deus está aqui!" E naquele mesmo dia, à noite, fui com Rosa ao cemitério deixar uma oferenda. Era como viver em 2 planetas. E por incrível que pareça, eu me achava no controle, mas não estava. Quanto mais envolvido eu ficava, mais Rosa dizia que eu era escolhido pelos 2 lados. Ela começou a me chamar de filho de encruzilhada. Dizia que isso era raro, que minha força vinha do conflito. Comecei a sentir coisas estranhas no meu corpo, dores inexplicáveis, ondas de calor. Às vezes, enquanto tocava na igreja, sentia como se algo encostasse nas minhas costas. Vi vultos no canto do templo. Vi rostos distorcidos no reflexo do teclado. E ao invés de me assustar, comecei a gostar. Eu já não orava mais sozinho, só quando alguém pedia. Meu devocional era abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixá-la aberta em cima do criado mudo. Mas meus rituais com Rosa duravam horas. Era ali que eu sentia poder de verdade.
Uma vez, sonhei que estava no altar tocando, mas quando olhava para mim mesmo via que tinha chifres. Ninguém percebia, todos choravam. Acordei ofegante com o coração disparado e juro que naquele instante ouvi uma risada dentro do quarto. Na igreja, o pastor Júlio começou a desconfiar. Ele me olhava de forma diferente, mas nunca falou nada. Só orava mais alto perto de mim. Começou a pedir que outros jovens também tocassem. Aquilo me irritou. Eu era o principal. Comecei a achar que ele queria me tirar do altar. Comentei com Rosa. Ela me disse, você pode se livrar disso. E me deu um banho especial com ervas vermelhas. Banho de domínio, ela chamou. Usei antes do culto. Quando entrei no templo, todos me olharam. Teve gente que chorou só de me ver no teclado. Me senti um deus. Passei a levar pedaços de objetos de irmãos da igreja para os rituais. Um lenço, um copo descartável, uma pulseira caída. Rosa dizia que isso dava acesso. Comecei a manipular pessoas, induzir decisões, semeava discórdia com palavras sutis e funcionava. O Ricardo me confrontou um dia. Disse que tinha sonhado comigo em uma sala escura, com olhos de cobra. Eu desconversei, ri, fiz piada. Mas por dentro, me incomodou. Como ele sabia? Será que estava percebendo? No fundo, eu ainda achava que estava seguro, que podia controlar tudo. Mas a verdade é que eu já estava sendo controlado. E nem percebia. Os sinais começaram sutis, quase imperceptíveis, como sussurros num corredor escuro. A primeira vez foi num culto de quinta. Enquanto tocava, senti um arrepio forte subindo pela espinha. Olhei para o fundo da igreja e vi uma senhora de véu me encarando. Os olhos dela não piscavam. Quando o culto acabou, ela se aproximou, me deu um bilhete e sumiu. No papel estava escrito: Deus ainda te vê, mesmo quando você acha que se esconde. Rasguei o papel e joguei fora. Na mesma semana, tive um sonho perturbador. Eu estava pregando numa igreja lotada, vestido todo de branco. As pessoas aplaudiam. Mas, de repente, comecei a tossir sangue. Quando olhei para minhas mãos, estavam cobertas de larvas. A multidão me olhava horrorizada. Acordei gritando com o travesseiro encharcado de suor. Ignorei. Disse a mim mesmo que era só cansaço, que talvez eu estivesse sugestionado por causa dos rituais. Mas os avisos ficaram mais frequentes. Comecei a ver vultos dentro do templo. Um deles, com capuz preto, ficava parado perto do púlpito toda vez que eu subia para tocar. Ninguém mais parecia ver. Certa vez, durante uma oração, uma criança de 5 anos parou na minha frente e disse em voz alta: Moço, por que você tem uma sombra vermelha nas costas? Fiquei paralisado. A mãe puxou a menina com pressa e pediu desculpas, dizendo que ela tinha imaginação fértil. Mas eu sabia que aquilo não era imaginação. No culto seguinte, um pregador itinerante foi convidado. Um senhor de cabelos brancos e olhar firme. Ele interrompeu a pregação, virou para o meu lado e gritou: Deus manda dizer, chega de brincar com o inferno. A igreja explodiu em línguas e gritos. Eu apenas abaixei a cabeça e fingi que era para outra pessoa. Ricardo me procurou logo depois. Disse que o ambiente estava pesado e perguntou se eu andava bem espiritualmente. Eu disfarcei com um sorriso. Tudo certo, irmão. É que ando cansado com o trabalho. Mas por dentro, uma pressão me esmagava. Era como se o teto do templo estivesse prestes a desabar sobre mim. As noites pioraram. Eu acordava sempre às 3h33 da manhã. Sentia uma presença na beira da cama. Um cheiro de ferro, como sangue velho. Uma vez, abri os olhos e vi alguém sentado na cadeira do canto do quarto. Tinha o rosto encoberto, mas os olhos brilhavam. Pisquei e sumiu. Outro dia, no banheiro da igreja, me olhei no espelho e vi meu reflexo, sorrindo. Eu estava sério, mas o reflexo sorria, lento, escarnecedor. Dei um passo para trás, derrubei a escova, saí apressado sem nem lavar as mãos.
Fiquei trancado na sala do teclado até o culto começar. Rosa dizia que aquilo era normal. Quando o espiritual tá forte, os dois lados tentam puxar. Mas você já escolheu, Leandro. Não volta atrás. Eu dizia que sim, mas no fundo eu estava começando a me assustar. Não pelos demônios, mas pela possibilidade de Deus realmente estar me vendo. Comecei a sentir dores de cabeça constantes, pressão no peito, dificuldade para respirar durante os cultos. Às vezes, ao tocar, meu corpo formigava. Em uma ocasião, minha mão ficou dormente no meio do louvor. Tive que sair do altar no meio da música. Os irmãos pensaram que era cansaço. Era guerra. Um domingo, um irmão novo na igreja foi me abraçar. No instante do abraço, ele sussurrou: "Você precisa escolher enquanto ainda há tempo." Eu me afastei na hora. Perguntei se ele me conhecia. Ele negou. Disse que não sabia por que falou aquilo, mas eu sabia. Comecei a me incomodar com hinos sobre santidade. Toda vez que alguém cantava "Purifica-me" ou "Me leva ao Santo dos Santos", eu sentia um nó na garganta. A música que antes me fazia chorar, agora me fazia suar frio. Era como se cada letra fosse uma acusação. Minha aparência mudou. As pessoas comentavam que eu parecia mais abatido, com olheiras, menos brilho no olhar. Disfarçava com risadas, com jeitinho, mas por dentro eu me sentia vazio e cada dia mais distante daquilo que um dia chamei de fé. Uma irmã da intercessão me chamou num canto. Disse que teve um sonho comigo. Você estava num barco furado, cantando, mas afundando, e tinha alguém te esperando com uma corda, mas você se recusava a pegar. Ri por educação, mas por dentro minhas pernas tremiam. Naquela semana tentei orar de verdade. Tranquei a porta do quarto, ajoelhei, respirei fundo, mas nenhuma palavra saía. Chorei, engasgado, como se tivesse uma pedra entalada na garganta. Senti vergonha, culpa, medo, e então uma voz suave na minha mente: "Ainda dá tempo." Mas bastou uma mensagem de Rosa me chamando para um novo ritual, para eu calar o espírito. E fui. Como quem caminha de olhos fechados em direção a um abismo. Eu sabia que Deus estava me avisando. Eu sabia que o céu tentava me alcançar. Mas eu tinha feito minhas escolhas. E quando o ego fala mais alto que a consciência, até a voz de Deus parece distante. Os sinais estavam por toda parte, mas o meu coração já estava longe demais para enxergar. Era uma sexta-feira, noite de lua minguante. Rosa me mandou mensagem dizendo que faria um ritual mais forte, um fechamento de corpo, que só seria realizado com pessoas iniciadas. Ela me disse que era um passo importante, uma blindagem contra orações contrárias, inveja e qualquer ataque espiritual. Eu aceitei sem pensar duas vezes. Sentia que já era parte daquilo. Queria mais poder, mais domínio, mais respeito. Cheguei no lugar indicado, uma chácara afastada, rodeada de árvores secas e bambus quebrados. A entrada era uma porteira velha, enferrujada, com um pano vermelho amarrado. O ar parecia pesado e o cheiro de fumaça misturado com sangue impregnava o ambiente. Havia outras 7 pessoas lá, todas com semblantes sérios e olhos fundos. Alguns eu já tinha visto antes em cultos evangélicos. Fui guiado até o centro do terreiro, onde haviam traçado um círculo com sal grosso e carvão. No meio, um altar improvisado, com caveiras de gesso, garrafas de cachaça, uma galinha preta amarrada e uma vela de 7 dias acesa. Um tambor batia em ritmo lento. Rosa estava vestida de branco, com uma faixa vermelha na cintura. Ela me olhou e disse: "Hoje você vai ser selado." Ela começou a entoar cantos que eu nunca tinha ouvido antes. Não era iorubá, não era português, era algo gutural, animal. O som do tambor ficou mais rápido. As pessoas ao redor começaram a rodopiar, a gritar nomes de entidades. Eu fiquei parado, de olhos fechados, sentindo meu corpo arrepiar. De repente, Rosa jogou pó preto no fogo.
e uma fumaça densa subiu. Um dos médiuns caiu no chão convulsionando. Outro começou a rir como criança. O tambor parou. O silêncio tomou conta por alguns segundos. E então, a voz que saiu do corpo daquele homem não era dele. Era grave, arrastada, e disse: "O filho da luz chegou." Fiquei gelado. Olhei para Rosa, mas ela estava em transe. A entidade falou meu nome completo, até o sobrenome que quase ninguém sabia. Disse a data do meu nascimento. E depois riu. Uma risada baixa, fria. "Você foi consagrado antes de nascer. E agora é nosso de volta." Meus joelhos fraquejaram. Tentei falar, mas a voz não saía. A vela apagou sozinha. E no mesmo instante, senti uma presença atrás de mim. Era como se o ar tivesse sido rasgado. Virei devagar e vi um homem alto, de terno escuro, sapatos impecáveis, pele cinzenta e olhos negros como poço sem fundo. Ele sorriu, um sorriso calmo, quase simpático. "Boa noite, Leandro," ele disse, sem mover os lábios. A voz parecia entrar direto na minha mente. "Você tem talento, um canal limpo, e está pronto para subir de nível." Tentei recuar, mas meus pés estavam colados ao chão. O medo era tão intenso que senti cheiro de amônia. Percebi que tinha urinado nas calças. "Você quer influência na igreja? Quer respeito? Quer ser ouvido? Então ouça, o altar será seu, mas não será só seu." Ele tocou meu peito com o dedo e naquele instante vi flashes na minha mente. O púlpito da igreja, os jovens me aplaudindo, pastores caindo mortos, pessoas chorando ao som da minha música. E por trás de tudo, ele, sorrindo. Rosa gritava frases que eu não entendia. As velas reacenderam. O homem desapareceu como fumaça. O médium caiu desacordado e eu desabei no chão, tremendo. Nunca tinha sentido nada tão forte, tão real, tão diabólico e ao mesmo tempo tão sedutor. Na volta para casa, fiquei em silêncio o caminho todo. O mundo parecia diferente, mais silencioso, mais tenso, como se algo me observasse a cada esquina. Quando entrei no quarto, olhei no espelho e não me reconheci. Meu olhar estava mais escuro. Minha pele, mais pálida, e o sorriso que escapou não parecia meu. Naquela madrugada tive um pesadelo. Estava dentro da igreja, sozinho, tocando o teclado. Mas cada nota que eu tocava fazia uma pessoa da plateia sangrar. No final, só restava eu e o homem de terno sentado na primeira fileira, aplaudindo lentamente. Acordei gritando com os lençóis ensopados. No dia seguinte, Rosa me ligou. "Você deu um passo importante. Agora tem que manter a aliança. Nunca negue, nunca quebre, nunca fuja." Eu não respondi, apenas ouvi. Tinha medo de recusar e ser cobrado. No culto daquela semana, fui recebido com abraços. As irmãs diziam que eu estava mais leve, que a unção estava forte, que minha presença ali trazia paz. Quase ri. Paz? Se soubessem o que tinha entrado comigo pela porta da igreja. Olhei para o altar e pela primeira vez me perguntei: será que ainda dá para voltar? A partir daquele ritual, minha vida nunca mais foi a mesma. No começo, tudo parecia estar dando certo. Comecei a receber convites para tocar em outras igrejas, inclusive fora do estado. As pessoas me tratavam como ungido, me chamavam de vaso escolhido. Mas por trás daquela aparência abençoada, algo muito sombrio já estava em curso. Os demônios que antes obedeciam, agora começaram a cobrar. A cobrança não veio com vozes ou ameaças diretas. Veio com tormentos silenciosos, quase imperceptíveis, que se intensificavam a cada dia. Comecei a ouvir sussurros enquanto dormia. Às vezes, acordava com a sensação de que alguém estava falando bem perto do meu ouvido. Vozes sem corpo, sempre dizendo coisas como: "Você é nosso, não finja que não é." Meu sono foi embora. Passei a virar noites acordado, olhando para o teto, sentindo presenças ao redor da cama.
Via sombras se movendo pelas paredes, objetos tremendo sozinhos. Tentei orar uma vez, mas minha boca travou. Senti minha garganta fechar, como se uma mão invisível me apertasse por dentro. Em uma dessas noites, fui ao banheiro e, ao olhar para o espelho, vi algo que me fez cair de joelhos. O reflexo ainda estava ali mesmo depois de eu me mover. Pisquei, recuei, encostei na parede. E ele, meu reflexo, ficou parado, sorrindo com os olhos pretos. Apaguei a luz e fugi dali como uma criança assustada. O peso espiritual era tanto que comecei a emagrecer. Meus olhos fundos, meu rosto pálido, os ombros encurvados. As pessoas diziam que era muito jejum, que eu estava mais espiritual. A ironia me corroía por dentro. Mal conseguiam imaginar o tipo de forças que estavam me consumindo. Certa noite, Ricardo me ligou desesperado. Ele estava num culto e, do nada, começou a se contorcer, gritar e caiu endemoniado na frente de todo mundo. Afirmava que via cobras e fogo ao meu redor. Disse que uma sombra com meu rosto o perseguia. Fiquei em choque. Ele nem sabia dos meus rituais. E agora estava sendo atingido por eles. Fui até o hospital onde ele foi internado. Quando entrei no quarto, ele me olhou nos olhos e sussurrou: "Você me vendeu." Tentei rir, desconversar, dizer que era delírio, mas ele segurou meu braço com força e falou com outra voz: "Ele é nosso desde o ventre." Foi como se o mundo congelasse. Saí dali correndo, enjoado, quase vomitando no corredor. Depois daquele dia, passei a evitar espelhos, igrejas cheias, orações em grupo. Sentia calafrios só de ouvir louvor. Minha Bíblia ficou empoeirada no canto do quarto. Mas o altar de rosa, esse eu mantinha sempre limpo com velas acesas. Eu sabia que não podia recuar. Tinha assinado um pacto, mesmo que silencioso. Rosa dizia que isso era normal. Os espíritos só querem espaço. Eles estão dentro, é só aceitar. Eu fingia que entendia, mas no fundo eu estava apavorado. Não sabia mais o que era eu e o que era eles. Minha mente virou um campo de batalha. Comecei a esquecer coisas, trocar palavras, repetir frases que eu não lembrava de ter dito. Uma vez, no meio de um louvor, cantei uma letra que não existia, um cântico em outra língua. Quando o culto acabou, uma senhora se aproximou e disse que aquelas palavras eram usadas em rituais africanos antigos. Eu sorri e fingi não saber de nada. Os ataques aumentaram. Um dia, acordei com a porta do quarto toda arranhada por dentro, como se eu mesmo tivesse feito aquilo durante a noite. Outra vez, encontrei terra espalhada no chão, como se alguém tivesse derramado um punhado dentro da minha gaveta de roupas íntimas. Mas eu morava sozinho e ninguém tinha as chaves. Na igreja, as coisas pioraram. Irmãos começaram a se desentender, fofocas explodiam do nada, casais se separando, jovens se afastando, e eu sabia que tinha dedo meu nisso. Cada trabalho feito, cada vela acesa, tinha deixado um rastro, e esse rastro agora queimava como fogo. Numa madrugada, acordei sem ar. Meus braços estavam abertos, presos contra o colchão, como se algo me esmagasse. Não conseguia mexer um dedo. A única coisa que consegui ver foi o vulto de um homem encapuzado sentado na ponta da cama, com olhos brilhando como carvão em brasa. Acordei gritando, com marcas roxas no braço. Fui até Rosa e pedi explicações. Ela apenas disse: "Eles te escolheram. Agora você não é mais visitante. É morada." Aquilo me quebrou. Pela primeira vez, pensei seriamente em fugir, queimar tudo, sumir. Mas ela me olhou nos olhos e falou: "Se você sair, outros vão pagar no teu lugar." Comecei a perder amigos. Ricardo se afastou. Um líder da igreja me chamou para conversar, dizendo que me sentia diferente. Eu me fiz de vítima. Disse que estava passando por uma fase difícil e ele acreditou. Acreditavam sempre, porque minha aparência ainda era de crente, mas minha alma
Já tinha outra assinatura. Senti vontade de gritar por socorro muitas vezes, mas a vergonha me prendia. Como contar para alguém que eu, o músico querido, estava fazendo rituais no cemitério? Quem acreditaria? Quem não me apedrejaria? Me tranquei no meu próprio mundo. Rodeado de velas, sangue seco, espíritos que cochichavam e um espelho que já não refletia minha essência. Os demônios começaram a cobrar, e eu finalmente entendi que eles não fazem acordos. Eles tomam tudo. Naquela altura, ou eu me entregava por completo, ou eles viriam buscar o que faltava. A máscara começou a cair aos poucos. Eu já não conseguia sustentar o personagem que construí. Meu corpo estava esgotado, minha mente instável e minha alma quebrada. Até os louvores perderam a melodia. Eu tocava como um robô, sem vida, apenas repetindo acordes que um dia carregaram fé. E foi exatamente no altar, diante de todos, que minha queda começou. Era um domingo à noite. A igreja estava lotada. O culto fluía bem, até que uma irmã da intercessão, chamada Wanda, levantou no meio da pregação. Ela começou a falar em línguas, mas a voz dela mudou. Ficou mais grave, carregada de algo que arrepiava a espinha. O pastor tentou contê-la, mas ela gritou meu nome no microfone. Leandro, o Espírito Santo manda dizer, ele sabe o que você faz na escuridão. A igreja congelou. O microfone caiu no chão. Todos viraram os olhos para mim. Alguns com choque, outros com medo. Eu tentei sorrir, fingir que não era comigo, mas minhas pernas tremiam. O suor escorria pelas costas. Meu coração batia tão forte que mal consegui respirar. O pastor Júlio subiu ao altar e encerrou o culto com uma oração rápida. Me chamou no gabinete logo em seguida. Fechou a porta, sentou em frente a mim e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "Tem algo que você precisa confessar, filho?" Eu neguei. Baixei os olhos. Menti. Ele me olhou com tristeza e disse: "Então você não precisa mais tocar aqui. Pelo menos por um tempo." Fui retirado da equipe de louvor sem alarde. Mas na igreja, todo mundo percebeu. Os olhares começaram. Os cochichos no corredor, as mudanças de assunto quando eu chegava. A irmã do café passou a me servir em silêncio. Alguns jovens pararam de me cumprimentar. O peso da rejeição me esmagava mais do que qualquer ritual. A vergonha era tanta que eu evitei Ricardo por dias, até que ele apareceu na minha porta. Disse que precisava falar comigo. Eu tentei recusar, mas ele insistiu. Sentamos no sofá da sala. Ele respirou fundo, me encarou e disse: "Deus me mostrou tudo, mas ele também disse que ainda te ama." Aquilo me desmontou. Fiquei em silêncio, encarando o chão. Quis confessar tudo ali, abrir meu peito, mas a voz da Rosa ecoou dentro da minha mente. "Se contar, alguém vai pagar no teu lugar." Levantei, disfarcei um sorriso e disse que ele estava exagerando. Ele saiu dali com os olhos tristes e eu com o coração mais pesado que nunca. A notícia da minha queda se espalhou. Jéssica, minha ex-noiva, agora casada com Marcos, postou nas redes sociais uma indireta venenosa. Nada fica escondido para sempre. O justo juiz revela tudo. Aquilo me revoltou. Quis fazer outro trabalho, apagar aquele casal de vez. Mas algo dentro de mim hesitou. Mesmo afastado do altar, eu continuava indo aos cultos. Mas agora, como espectador, sentava no fundo, quieto, isolado. A cada pregação sobre pecado oculto, eu sentia como se o pastor estivesse falando diretamente comigo. Uma parte de mim queria levantar e gritar: "É verdade, eu fiz tudo isso." Mas a outra, ainda agarrada ao orgulho, preferia continuar caindo em silêncio. Rosa dizia que eu estava sendo testado, que eu devia resistir. Se você aguentar a vergonha, vai ser coroado do outro lado. Aquilo mexia com meu ego, me fazia sentir especial. Mas no fundo, eu sabia. Era só mais uma amarra disfarçada de promessa.
Comecei a ter ataques de pânico. Taquicardia do nada, falta de ar dentro do culto, tontura quando alguém começava a orar perto de mim. Fui parar na emergência 2 vezes. O médico disse que era estresse religioso. Mal sabia ele o que realmente estava acontecendo. Uma vez, uma irmã me abraçou na saída do culto e cochichou: "Você foi muito importante na minha conversão. Não desista." Fiquei paralisado. Como pode alguém ainda me ver com esperança? Aquilo me rasgou por dentro. Passei a noite inteira chorando, de joelhos no quarto, mas sem conseguir dizer uma só palavra a Deus. Minha mãe começou a desconfiar. Disse que meu quarto estava com um cheiro estranho, que eu andava muito quieto. Um dia ela entrou sem bater e viu um dos meus banhos prontos, uma bacia com sangue de galinha e pétalas pretas. Eu gritei, mandei ela sair, bati a porta. Ela só disse: "Filho, se afaste disso enquanto ainda dá tempo." Eu sabia que minha vida estava ruindo, que o cerco estava se fechando, mas eu não tinha forças para sair. Era como um viciado que sabia que a droga ia matá-lo, mas não conseguia largar a seringa. A escuridão já tinha se entranhado demais. Passei a andar mais pelas madrugadas, sozinho, de chinelo, ouvindo vozes que não estavam ali. Certa vez sentei numa praça vazia e ouvi nitidamente alguém dizer: "Se você quiser, te faço voltar por cima." Virei bruscamente. Não havia ninguém. Minha aparência era de um derrotado. Olhos fundos, barba por fazer, roupas amassadas. Nem parecia aquele jovem adorador que todos admiravam meses antes. Mas por dentro, eu ainda acreditava que conseguiria sair disso. Um dia. O que eu não sabia é que esse um dia só viria depois da maior dor que eu ainda enfrentaria. Eu achava que já tinha visto o fundo do poço, mas eu não fazia ideia do que era o verdadeiro abismo. Quando os demônios começaram a me cobrar abertamente, eu entrei num estado de tormento que nem palavras conseguem explicar. As vozes já não vinham só de noite. Começaram a falar comigo durante o dia, no ônibus, no mercado, até dentro da igreja. Vozes rindo, ameaçando, gritando o meu nome, às vezes sussurravam: "Hoje é o dia, hoje a gente te leva." Comecei a me trancar em casa por medo de surtar em público. Não confiava mais em ninguém, nem em mim mesmo. Cheguei a pensar que estava enlouquecendo. Mas o pior é que eu sabia que não era loucura, era real e era espiritual. As presenças, os arrepios, os vultos que passavam rápido pelo canto dos olhos. Um dia, vi minha mãe parada no corredor, mas ela estava sem rosto. E quando fui perguntar algo, ela desapareceu. Horas depois, vi que ela ainda dormia no quarto. As contas começaram a acumular. Perdi o emprego de entregador depois de ser encontrado desmaiado ao lado da moto. Disseram que eu gritava e me debatia sozinho no asfalto. Quando acordei, estava no hospital com um padre ao meu lado orando em latim. Eu gritei, chorei, pedi para tirarem aquele homem dali. Tive medo. Um pavor indescritível. Minha casa virou um cenário de terror. As paredes escorriam um líquido preto. As luzes piscavam toda noite às 3h33. As plantas morriam sem explicação. A geladeira estragava toda semana. Até os animais da vizinhança evitavam minha porta. Cães latiam para mim como se eu fosse um bicho. Gatos arqueavam o corpo e fugiam. Uma madrugada tive o que chamei de experiência fora do corpo. Estava deitado, mas meu espírito parecia flutuar. Vi meu corpo dormindo e vi algo em cima de mim. Um ser preto, grande, com chifres tortos e olhos como brasas. Ele estava rindo. Mastigava alguma coisa. Quando olhei mais de perto, era o meu próprio coração. Tentei me aproximar de Rosa, mas ela estava diferente. Fria. A casa dela estava cheia de imagens viradas de cabeça para baixo. Quando me viu, disse apenas: "Eles não querem mais intermediação. Agora é direto contigo." Pedi ajuda. Disse que não estava aguentando. Ela me olhou com pena e disse: "Você foi longe demais até para mim."
Naquele momento eu entendi. Estava sozinho. Decidi tirar minha vida. Na noite seguinte, amarrei uma corda numa viga da laje e subi numa cadeira. Meu corpo tremia. Eu chorava tanto que mal enxergava, mas tudo parecia silencioso, frio. Pedi perdão a Deus pela última vez, mesmo achando que Ele não me ouviria. Disse, se ainda tiver jeito me impede, se não, me deixa ir. E pulei. A corda arrebentou. Caí com tudo no chão. Machuquei o ombro, bati a cabeça, quase desmaiei. Mas não morri. E o mais louco foi o que aconteceu em seguida. Ouvi uma gargalhada estrondosa vinda da parede, uma risada grave, sarcástica. A voz disse, nem morrer você consegue. Você é meu. Passei o resto da madrugada sentado no chão, sujo, chorando e tremendo. Quando o sol nasceu, fui até a igreja, mas não entrei. Fiquei do lado de fora, sentado no degrau. Me sentia sujo demais, podre por dentro. Um homem me viu e me deu um pão com mortadela e um suco. Disse apenas, Jesus ainda te ama. Eu quis acreditar, mas não consegui. Naquela noite, dormi e sonhei que estava andando em um corredor escuro, estreito, úmido. As paredes pareciam respirar. Ao final, havia uma porta. Quando abri, vi um vale profundo, cheio de almas gemendo, gritando, chorando. Reconheci rostos da igreja, gente que eu achava santa, todos com as mãos acorrentadas e a pele em carne viva. No meio do vale havia um trono feito de ossos, e sentado nele estava o mesmo homem do ritual, de terno, sorridente. Ele me chamou com um gesto. A vaga é sua, te esperamos. Comecei a correr, mas minhas pernas afundavam em lama. Quanto mais eu lutava, mais me afundava. Até que uma mão de luz surgiu do céu e me puxou. Acordei com um grito preso na garganta. Chorava como criança. Me encolhi no canto do quarto e pedi, pela primeira vez em muito tempo, Deus, me tira daqui, eu tô com medo. E pela primeira vez, senti algo diferente. Não foi uma resposta, foi um silêncio, calmo, como se alguém tivesse ouvido. Passei o dia seguinte sem comer, trancado, com medo de tudo, mas determinado a tentar buscar ajuda. Fui até uma igreja conhecida por libertação, mas parei na porta. Não entrei, tive medo, voltei para casa, mas naquela noite sonhei com a mesma igreja. Só que dessa vez eu estava no altar, caído, gritando, e uma multidão orando por mim. Foi esse sonho que me fez voltar lá. Mas eu ainda não sabia o que me esperava, nem o quanto eu teria que enfrentar para ser realmente liberto. Eu só sabia que não aguentava mais viver assim. Eu já estava no inferno, só faltava morrer nele. Voltei àquela igreja com o coração disparado. Era terça-feira, culto de oração e libertação. O templo era simples, chão de cimento grosso, som estourado, bancos de madeira, mas o ambiente era diferente de tudo o que eu tinha sentido em anos. O ar era pesado, mas não como o terreiro. Era um peso de glória. Um lugar onde ou você se quebranta ou se quebra. Fiquei no fundo, de cabeça baixa, com medo de alguém me reconhecer. A igreja estava em jejum coletivo. Os irmãos oravam alto, fervorosamente. Línguas estranhas, gritos, gente chorando no altar. O culto nem tinha começado oficialmente. Era como se o céu já tivesse descido antes da hora. O pastor subiu, leu um salmo curto e disse: hoje Deus vai libertar um escolhido que se perdeu no caminho, e o inferno já sabe disso. Minhas pernas ficaram bambas, senti um calor subir pelas costas. Era como se algo dentro de mim se incomodasse só de ouvir aquelas palavras. Durante a oração, fechei os olhos e tentei orar, mas minha boca travou. Meu corpo começou a suar. De repente, meus dedos começaram a se contorcer sozinhos, os dentes cerraram. Uma raiva absurda explodiu no meu peito. Eu abri os olhos e vi tudo embaçado, como se o ambiente tivesse mudado de cor. Ouvi o pastor dizer: tragam ele aqui na frente. Nem percebi que era comigo. 2 obreiros vieram e me levantaram. Quando tentei dizer não, minha voz saiu rouca, distorcida.
Ele é nosso. O culto parou. Pessoas começaram a orar em línguas, outras choravam. Alguém caiu de joelhos só de ouvir aquela voz. Me colocaram de joelhos no altar. O pastor impôs as mãos e começou a ordenar que o Espírito se manifestasse. Eu sentia como se meu corpo fosse rasgado por dentro. Tremia, babava, gritava. 4 homens me seguravam. Uma irmã de oração dizia: Jesus te ama, Leandro. Você ainda é filho. A entidade se manifestou com força. Minha coluna arqueou, meus olhos reviraram. Comecei a revelar coisas de pessoas da igreja, detalhes íntimos, escândalos escondidos. O pastor me cobriu com o paletó e gritou: silêncio, ele não fala mais. Agora quem fala é o sangue de Jesus. Comecei a vomitar. Primeiro espuma, depois um líquido escuro. Em seguida, objetos. Um prego enferrujado, um pedaço de corda, algo que parecia cabelo e até terra. A igreja entrou em guerra espiritual. Eram gritos, orações, louvores. Uma batalha invisível se instalou ali, e eu era o campo. Durante o processo, vi imagens passando pela minha mente como flashes. O altar rosa, a figura do homem de terno, a corda arrebentando, o vale de almas queimando. E no meio de tudo, a cruz, iluminada, firme. E pela primeira vez em anos, eu desejei correr até ela. Depois de quase 1 hora em manifestação, o espírito saiu. Com um grito rasgado, meu corpo desabou no chão. Eu estava molhado de suor, sujo de vômito, com as roupas rasgadas. Meus olhos ardiam. Eu tremia como alguém que escapou da morte. E de fato, eu tinha escapado. Fiquei desacordado por uns minutos. Quando voltei, senti como se uma tonelada tivesse sido retirada das minhas costas. A primeira coisa que ouvi foi a voz de uma senhora ao meu lado dizendo: ele voltou. E eu chorei. Chorei como uma criança, um choro que misturava vergonha, alívio e gratidão. Fui levado para uma sala nos fundos. Os obreiros me deram toalha, água e me cobriram com uma manta. O pastor veio até mim, ajoelhou do meu lado e disse: a partir de hoje, você vai ter que lutar pela sua alma todos os dias, mas o sangue de Jesus foi suficiente. Eu só conseguia balançar a cabeça, tentando absorver tudo. Nos dias seguintes, voltei para a igreja todos os dias. Participei das campanhas, jejuei, fui discipulado. Passei por sessões de oração profunda, renúncia, libertação contínua. Cada dia era uma batalha. Ainda sonhava com entidades, ainda sentia ataques. Mas agora, eu tinha armas. Agora, eu clamava o nome de Jesus. Rosa tentou me procurar, mandou mensagem dizendo que o pacto tinha sido violado e que eu sofreria consequências. Mas eu não respondi. Troquei de número, apaguei tudo. Queimei os materiais, destruí os altares, quebrei os objetos consagrados e pedi perdão a Deus por tudo. Voltei à casa da minha mãe. Ela chorou quando me viu. Disse que orou por mim todos os dias, que o cheiro ruim tinha ido embora, que o quarto estava limpo. E eu senti paz. Pela primeira vez em anos, consegui dormir uma noite inteira sem ouvir vozes, sem ver sombras. Minha aparência começou a mudar. Os olhos voltaram a brilhar. A pele ganhou cor. Os irmãos da igreja me olhavam com admiração e espanto. Alguns tinham medo, outros choravam ao me abraçar. E eu entendia, ninguém acreditava que alguém como eu pudesse voltar. Mas eu voltei, arrastado, quebrado. Mas voltei, e agora eu sabia o que viria a seguir. Testemunhar, gritar aos 4 ventos que o inferno existe, mas o céu também, e que nenhum pacto, por mais sombrio, é maior do que o sangue de Jesus. Depois da minha libertação, passei meses em silêncio. Eu precisava reaprender a viver, a orar, a confiar em Deus. Era como um recém-nascido tentando andar. Tudo parecia novo, estranho, frágil, mas diferente de antes. Agora eu tinha fome de verdade, sede de santidade. Eu queria compensar cada gota de sangue que derramei para o inferno.
Queria devolver cada minuto que entreguei aos demônios. Comecei um processo de restauração. Participei de discipulados intensos, jejuns prolongados, cultos de libertação. Confessei tudo. Fiz carta pública de arrependimento. Falei com o pastor Júlio, com a liderança, com os jovens da igreja. Encarei olhares de reprovação, perguntas, julgamentos, mas não me importava. A vergonha de ser descoberto já não era maior que a gratidão de ter sido salvo. Alguns se afastaram. Disseram que era muita sujeira. Outros se aproximaram com lágrimas nos olhos, dizendo: eu também já pensei em fazer pacto, irmão. Obrigado por contar a verdade. E aí eu entendi. Meu erro, quando confessado, se tornava ponte para salvar outros. Deus começou a me usar, primeiro timidamente. Fui chamado para dar testemunho em uma vigília de jovens, depois em um congresso. E sem perceber, já estava indo a outras cidades contando tudo, com detalhes, sem esconder nada. Desde o primeiro ritual até o dia em que fui arrancado do inferno. Algumas igrejas se chocavam. Pastores me pediam para não mencionar certos nomes de entidades. Mas eu nunca fui chamado para pregar conforto. Fui chamado para expor o que muitos escondem, que o inferno tem estratégia, disfarce e que nem todo mundo que canta no altar é servo de Deus. Passei a fazer cultos de rua, favelas, praças, presídios. Levei meu teclado comigo, mas agora não para impressionar ninguém. Eu tocava como quem sabe que cada nota é uma guerra espiritual. E cada música, uma arma contra o inferno que quase me engoliu. Rosa sumiu. Soube por terceiros que ela ficou doente, perdeu alguns clientes e hoje vive isolada. Oro por ela. Peço para que Deus a alcance, porque se Ele me resgatou do fundo do abismo, também pode libertá-la. Hoje, cada vez que conto minha história, vejo olhos arregalados, gente chorando, irmãos me abraçando. Mas o que mais me impacta é quando alguém vem e diz: eu também fazia, mas nunca tive coragem de sair. E eu olho nos olhos dessas pessoas e digo: dá tempo, mas não muito. Não vivo mais de aparência. Não quero palmas, nem cargo, nem título. Eu quero almas. Quero ver o diabo perdendo espaço. Quero ver outros libertos. Porque se alguém como eu, que fez pacto, que andou de mãos dadas com entidades, que quase se matou, pode ser alcançado pelo sangue de Jesus, então ninguém está fora do alcance da graça. Carrego marcas, pesadelos às vezes ainda voltam. Não sou perfeito, mas sou livre. E todo dia ao acordar digo para mim mesmo: hoje eu pertenço a Cristo. E quando o inferno tenta me lembrar do meu passado, eu lembro ele do futuro dele. Se você ouviu até aqui e sente que essa história parece com a sua, saiba, o mesmo Deus que me puxou da lama quer puxar você também. Não importa o quanto você se envolveu. Não importa o quanto você acha que foi longe demais. Jesus ainda está batendo à porta, mas entenda isso, o inferno não tem pressa. Ele trabalha com mágoa, com rejeição, com feridas, e quando você percebe, já está amarrado. Não deixe chegar nesse ponto. Se você ainda sente arrependimento, ainda há chance. Hoje, sou um ex-macumbeiro, um ex-falso crente, um ex-canal do inferno, e me orgulho de dizer: agora sou morada do Espírito Santo. E o Leandro, que era cristão de dia e fazia macumba à noite, esse morreu, foi enterrado. E quem ressuscitou no meu lugar foi um novo homem, um homem que vive para expor as trevas que quase o destruíram.